O Internacional hoje volta a treinar e é a partir de agora focado para o jogo no meio da semana contra o Corinthians. O técnico Eduardo Cudê que vai ter mais problemas ainda em relação ao time que perdeu por 2-1 contra o Vitória. Mas além disso eu quero te contar os últimos detalhes da venda de Maurício para o Palmeiras. Maurício foi vendido para o Palmeiras, não joga mais com a camiseta do Internacional. E a negociação do Dudu, todo aquele imbróglio que está acontecendo do Dudu ir para o Cruzeiro, não vai para o Cruzeiro, tem uma certa correlação com o Maurício, mas agora não tem mais, que eu quero te explicar no vídeo de hoje. E quero te trazer também a resposta de Franco Servi. O Servi que seria a reposição de Maurício. Aquele nome que o técnico Eduardo Cudê e que a direção no Internacional entendem que seria o principal substituto do Inter para essa temporada. Mas eu quero te trazer no vídeo de hoje exatamente que não é mais ou menos isso essa situação. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esqueça já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações, hoje na segunda-feira o Internacional já treina de novo, porque na quarta o Inter já enfrenta a equipe do Corinthians, tá? Jogo que acontece 9 horas da noite, tá? O Inter é um jogo muito importante não só para o Inter, para o Corinthians. O Corinthians está na zona do rebaixamento, empatou nesse último fim de semana, no domingo, inclusive no mesmo horário do jogo do Inter contra a equipe do São Paulo, dentro do Itaquera por 2-2. O Corinthians só tem 6 pontos somados nesse Campeonato Brasileiro, 1 vitória e 3 empates. Tá numa situação bem delicada no Brasileirão, vive uma crise muito grande por lá. E o Inter, a partir de agora, tem que aproveitar essa crise do Corinthians. Só que o Inter também tá começando a entrar numa crise, né? O Inter chegou nesta volta de enchente, são 6 jogos. O Inter tem 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Só que essas 2 derrotas foram para o Belgrano e Vitória. O Vitória agora, esse último fim de semana, uma derrota que todo mundo ficou muito incomodado. O técnico Eduardo Cudê novamente vai ter muitos problemas. Por quê? Já tem os problemas ao natural dos jogadores que estão na Copa América, Valência, Borré e também o próprio Sérgio Rocher. Além disso, tem jogadores também lesionados, como por exemplo, agora a gente sabe que o Luca tem um problema muscular também na coxa. O Maurício, que eu vou falar logo mais, está vendido já para o Palmeiras, nem é mais jogador do Internacional, então nem precisa mais colocar ele. E o Inter só vai poder repor a saída do Maurício a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência. Então vai falar, bom, então até a janela abrir, o Maurício pode continuar jogando com a camisa do Inter. Teoricamente sim, porém o Maurício já tem 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se ele fizer mais 2 jogos pelo Inter, ele já não pode mais jogar com a camisa do Palmeiras. Por isso que ele não joga mais pelo Internacional, vai direto já pro Palmeiras, começa a treinar por lá, né, faz todo o seu trabalho que tem para fazer por lá, porque se ele jogar aqui, ele não consegue depois jogar com a camisa do Palmeiras. Mas além disso tudo, tem, por exemplo, o Vitão, que tá fora do jogo de quarta-feira porque tomou um 3º cartão amarelo. Tem, por exemplo, jogadores que estão com desgaste físico muito alto, e aí eu cito o caso do Lucas Alário, que segundo o técnico Eduardo Cudê, é um jogador que está lesionado. O Alário tem um problema no ombro direito, numa partida que ele teve contra o Delfim, e só que como o Alário é o único atacante à disposição, porque os dois estão nas seleções da Copa América, o Luca agora está com uma lesão muscular, o Alário é o único jogador que minimamente tem uma possibilidade de jogar futebol. E ele vai continuar jogando porque é a única opção do técnico Eduardo Cudê, é o único centroavante que ele tem à disposição. E até a segunda ordem ele vai continuar jogando mesmo que seja no sacrifício. O Inter vai subir agora o jogador Ricardo Matias, que é um jogador de 17 anos nas categorias de base, para ter uma opção no banco de reservas para ser um centroavante. O Inter está sofrendo muito com isso, desgaste físico. O Inter está jogando quarto e domingo. Mas isso o Inter já fazia desde o ano passado. Sim, só que o Inter tem um adendo. O Inter teve uma enchente, os jogadores ficaram 2 semanas sem jogar, sem treinar. O Inter estava sem ritmo de jogo, teve que voltar. Primeiro treino na PUC, um treino ainda com baixa intensidade, depois fazendo uma intertemporada lá em Itu, mas ainda assim o Inter sofre dessa falta, por exemplo, de ter ficado mais de 2 semanas, por exemplo, sem jogar bola, dos jogadores ficarem mais de 2 semanas, por exemplo, sem treinar, tá bom? Mas o técnico Eduardo Cudê, obviamente, vai priorizar o Clássico Grenal, que é no sábado, que é um jogo muito importante para o Inter no Couto Pereira. E para esse jogo de quarta-feira contra o Corinthians, vai ser mais uma vez uma equipe um tanto quanto diferente. Vai ter o Fabrício, vai ter o Bustos, possivelmente na zaga. Uma dupla de zaga que deve ser, por exemplo, o Gabriel Mercado, o Robert Chenan, o René na lateral esquerda, que deve retornar.
Aí tem que ver se ele vai continuar com o Thiago Maia ou vai preservar o Fernando para deixar ele pro Clássico Grenal. Um Bruno Henrique certamente vai aparecer, um Bruno Gomes vai aparecer no time, o Wesley vai voltar a aparecer, pro Wanderson ficar no banco de reservas. O Alar é a única opção que tem para ataque. E aí, né, para ser o meio armador, para ser o cara que para estar no lugar do Alan Patrick, a gente espera que seja o Gabriel Carvalho e não novamente o Johan. Mas aí a gente vai ter que ver exatamente a opção por parte do técnico Eduardo Cudê. Sobre Maurício, tá? Maurício é um jogador que já está vendido, inclusive no momento que tu está assistindo esse vídeo já pode ter viajado para São Paulo, inclusive. O Inter está vendendo esse jogador por 11 milhões de euros, 8 milhões de euros na mesa para o Internacional, 3 milhões de euros vão para Cruzeiro e Desportivo Brasil, que na verdade vai tudo para o André Cury, porque o Cruzeiro tem uma dívida com o André Cury, mas isso não importa. O fato é, o Inter está vendendo o Maurício por 11 milhões de euros ao todo, só que o Inter só tem 50%, então o Inter fica com 8 milhões de euros desse valor, tá bom? Um pouco a mais, inclusive, do que a sua própria porcentagem. O Inter fez ali algumas negociações para ficar com um valor ali um pouco a mais, né? O Inter queria 8 milhões de euros pela sua parte. A outra parte, os outros 25%, negocia ali com eles. Outra situação, o Palmeiras estava negociando o Dudu pro Cruzeiro. E uma das negociações era o Cruzeiro ceder 25% do Maurício pro Palmeiras. Isso aí já tinha se estopado, só que todo mundo sabe que deu aquela reviravolta, agora o Dudu não vai mais pro Cruzeiro, e os 25% que o Palmeiras ia ter, já não vai ter mais. Isso influencia na negociação? Perguntei pro André Cury, que é o empresário do Maurício, ele disse que não. O negócio segue de pé, mesmo que o Palmeiras fique sem esses 25% do Cruzeiro, tá bom? Outra situação que eu quero trazer pra vocês também. Substituto do Maurício. Quem vai ser o substituto do Maurício? A opção número A do Internacional tem nome e sobrenome. Franco Serve, jogador do Celta de Vigo, homem de confiança do técnico Eduardo Cudê. É um jogador que não fica no Celta, o Celta quer vender ele por 3 milhões de euros. Eu conversei com o empresário do Franco Serve, que é o Simone Rondanini, e ele me disse que sim, o Cudê ligou para o Serve, né, perguntando se ele queria jogar no Internacional, se, por exemplo, teria interesse, tentando ali argumentar, ter um poder de convencimento para ele vir para o Internacional. Mas ele recebeu do próprio Serve que ele quer continuar na Europa. O Serve não quer vir jogar no Brasil. Dito isso, o Serve não vai vir pro Inter. Se o Serve não quer jogar no Brasil, ele não vai jogar no Inter. O Inter, a partir de agora, começa a olhar outras opções do mercado. Mas, o que eu posso deixar claro para vocês, óbvio, o Inter até o dia 10, talvez até mais que o dia 10, o Inter vai ficar sem Maurício. A gente tá falando hoje aqui, é dia 17 de junho, o Maurício já não joga mais com a camiseta do Inter. Até dia 10 o Inter vai ficar sem uma reposição pro Maurício. Acontece, o Inter vendeu o Maurício, optou por vender o Maurício agora, precisava vender o jogador muito por causa do prejuízo das enchentes e também porque precisa vender os jogadores, e o Inter a partir de agora precisa trazer uma reposição, só que a janela só abre dia 10, mas o plano A da direção do Inter, que se chamava Franco Serve, inclusive o Inter fez uma proposta para o Celta de Vigo, essa proposta também foi recusada, já não vai ser esse jogador, o Inter a partir de agora vai para outros nomes, outras possibilidades, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!